Bom dia, meus lindos e lindas, como estão vocês? Eu espero que todo mundo esteja bem. Hoje a gente vai fazer uma revisão geral dos temas mais importantes que a gente viu em aula. Então, aqueles que são essenciais para vocês entenderem melhor todo esse processo de redemocratização e nova democracia no Brasil. A gente vai juntos nessa, tá? A ideia, para mim, é reforçar os conceitos mais importantes de uma maneira bem clara e simples para a prova. Então, eu quero que vocês se sintam confiantes e preparados. Por isso, nós vamos falar de uma maneira mais geral, uma maneira que eu não vou aprofundar tanto e tratar de questões específicas, e sim daquilo que é importante vocês saberem para arrasar e para a vida em geral, tá bom? Então, bora começar. Então, pessoal, no Brasil a gente vai ter 21 anos de ditadura. É muito tempo. E quando a gente já tinha uns 10 anos de ditadura, já tinha passado pelo AI-5, pelo pior período da ditadura, pelas torturas. O Brasil vai começar, por volta de 70, da década de 1870, um processo lento de abertura política. O que é a abertura política? A abertura da ditadura é quando eu me refiro a um processo de gradualmente se redemocratizar, se aproximar da democratização. Isso vai ocorrer porque a ditadura estava enfraquecendo. O milagre econômico, vocês sabem que ele é feito com base em pedir dinheiro emprestado, né? Então, assim, teve uma hora que eles precisam pagar, que os juros vêm, que a conta aparece. Então surgem os problemas econômicos, eles já estão surgindo. Surge a pressão internacional também para liberar o Brasil, porque começam a aparecer as notícias de tortura no exterior, e isso pega mal. E também movimentos sociais que estão exigindo mais liberdade. Esse processo todo de redemocratização lenta vai ser a abertura lenta, gradual e segura, nas palavras do Geisel. A gente vai ter dois presidentes, o Ernesto Geisel e o João Figueiredo, que vão liderar esse processo de redemocratização. Um dos grandes marcos nesse processo de abertura lenta, gradual e segura vai ser a Lei de Anistia de 1979. Essa lei, ela permite a volta dos exilados políticos e perdoa os crimes cometidos pelos militares e opositores durante o regime. Com detalhe, crime de sangue cometido por exilado e por preso político não é perdoado, mas crime de sangue, que é assassinato, tortura, mutilação até, cometido por militares, é perdoado. Os militares são 100% perdoados, tá? Mesmo os torturadores. E aí, em 64, o povo realmente. Em 84, desculpa. Foi em 84 que o povo realmente vai às ruas no movimento das diretas já. A Direta Já, gente, foi um movimento político muito grande, que mobilizou muitas pessoas a irem às ruas pedindo eleições diretas para o presidente. A gente vai ter um deputado, Dante de Oliveira, que vai encabeçar esse movimento e vai sugerir a emenda Dante, que é a emenda para as eleições diretas. E apesar de toda a mobilização, essa emenda não vai conseguir maioria para ser aprovada no Congresso. Mas foi um marco importante, assim, para a redemocratização. É importante a gente conhecer. E, apesar das manifestações, a primeira eleição de todas ainda assim vai ser indireta. Gente, a lembra que a gente tinha dois partidos, a Arena e o MDB? A Arena representava os militares e o MDB representava a oposição, a favor da democratização. E a gente vai ter aí o MDB virando PMDB e a Arena virando PSD. E um expoente muito importante do MDB, que agora é o PMDB, é o Tancredo Neves, que fazia uma costura de centrão. Ele se relacionava bem com os congressistas, né, de ambos os lados. E assim, o Tancredo Neves, ele vai ser eleito pelo colégio eleitoral. Vai ser o primeiro presidente civil eleito. Embora numa eleição indireta, ele agrada a população. Ele vai ser eleito em 1985 e essa eleição marca o fim oficial da ditadura. Só que nem tudo são flores. E o Tancredo Neves, apesar de ser uma figura muito simbólica nesse processo de redemocratização, ele não chega a assumir o cargo, porque ele está muito doente, ele acaba falecendo antes da posse. E com isso, seu vice, que não agradava o povo, porque já foi parte do Arena, que era o José Sarney,
que assume a presidência. O governo Sarney, ele vai enfrentar muitos desafios. O maior deles vai ser a hiperinflação, ou seja, o aumento absurdo dos preços. Por isso ele resolveu lançar o Plano Cruzado, que vai fazer o quê? Congelar preços e salários. E os preços do mercado, tá? Tanto que vai ter os fiscais do Sarney que precisam garantir que os preços estejam realmente congelados. É um cargo voluntário, eles ganham um brochezinho, a gente falou disso em sala de aula. No início, isso parecia funcionar, mas logo as medidas falharam e a economia voltou a ter problemas. É, mas nem tudo foi ruim no governo do Sarney, tá? O Brasil aprovou a Constituição de 88, que ficou conhecida como a Constituição Cidadã, que vai trazer direitos fundamentais como a liberdade de expressão, voto direto, proteção às crianças e vários avanços democráticos. Essa Constituição é a base da nossa democracia até hoje. Gente, em 1989, a gente vai ter a primeira eleição para presidente em mais de 20 anos. O primeiro presidente civil a ser eleito vai ser eleito com amplo apoio da mídia, tá? A Globo vai se envolver diretamente e vai até editar parte de um debate que ele vai ter com o Lula, que era o candidato principal contra ele, né? A gente vai ter uma eleição muito entre Collor e Lula, que vai para o segundo turno, inclusive. E aí a gente vai ter uma promessa de combate à corrupção e à inflação. Ele vai ficar conhecido como caçador de marajás, que são os funcionários públicos com altos salários que ele acha que são corruptos e não fazem nada. No governo Collor, o que, que ele vai criar? O Plano Collor, que vai ter a nova moeda, né? A gente vai passar do cruzado para o cruzeiro e o bloqueio da poupança dos brasileiros para conter a inflação. Esse bloqueio da poupança, vocês sabem que vai ser o caos, o desastre. Vai gerar muita insatisfação e problemas econômicos. O Collor também vai se envolver em escândalos de corrupção. Vai ser uma baixaria, né? Vai ser com o assessor dele, o PC Farias, vai envolver a cunhada, vai envolver o irmão dele, que vai denunciar ele. Então, em 1992, milhões de brasileiros insatisfeitos, desiludidos porque elegeram um presidente para combater a inflação e para combater a corrupção, e ele não fez nada disso e ainda por cima era corrupto, vão sair às ruas pintados de verde e amarelo. São o movimento Caras Pintadas. Eles vão pedir o impeachment do Collor, tá? E ele vai ser empichado oficialmente. Empichado existe, tá? Mas a gente pode usar uma palavra mais bonita, que é oficialmente destituído. E aí, quem vai assumir em 92 é o vice dele, o Itamar Franco. Gente, o governo Itamar Franco ele vai ser curto, mas vai marcar uma virada econômica muito importante. A gente vai sair finalmente dessa hiperinflação. Vai ir de mais de 1000% de inflação para 22%. Então vai ser o período que vai nascer o Plano Real, que acabou com a inflação descontrolada e criou a moeda que a gente usa até hoje, que tem o quê? Paridade com o dólar. Era essa a proposta. Com o sucesso do Plano Real, o Brasil vai conseguir estabilizar então a economia e isso vai ser um grande alívio para a população. E esse sucesso vai ser tão grande que quem vai ser eleito no ano seguinte vai ser o ministro da Fazenda que ajudou a criar o Plano Real, o FHC, né? Fernando Henrique Cardoso. Esse presidente com nome bonito, né, Fernando, meu xará, ele vai ser o criador do plano, como eu falei para vocês. Então ele vai ser eleito muito fácil, novamente contra o Lula, tá bom? O Lula tá se candidatando em todas as eleições, tá perdendo, e, e ele vai ser eleito em 94. Durante seu governo, ele consegue controlar a inflação de novo, né? O primeiro mandato dele é bem tranquilo. Ele vai atrair investimentos internacionais, vai privatizar várias empresas públicas, o que vai ser bom e ruim. Vai ser muito elogiado e muito criticado, porque vão ter privatizações, como a da telefonia, que vão dar muito certo. Antes, o telefone era algo de luxo, inacessível. E ele vai conseguir popularizar, privatizando a linha telefônica, com que as linhas telefônicas cheguem nas casas, tá? A gente vai ter as reformas neoliberais. Essas privatizações fazem parte dessas reformas neoliberais. E não tem só isso, ele também abre muito o mercado brasileiro para investimento estrangeiro e para importações, tá bom? Isso são as reformas neoliberais. E aí,
por um lado, a gente vai ter pessoas que vão criticar também essas privatizações e vão apontar que as desigualdades sociais no Brasil são muito grandes e de fato elas eram e são até hoje. Por fim, no governo do FHC, ele vai propor o quê no final do primeiro mandato? Uma emenda para reeleição. Dizem que essa emenda, ela foi aprovada com bastante fraude, mas ela é aprovada. Ele é o primeiro presidente que pode ser reeleito. E aí a gente vai ter novas eleições, ele vai se candidatar contra o Lula novamente, vai ser eleito muito fácil no primeiro turno, porque o primeiro mandato dele é bom. E no segundo turno, aí vão surgir os BOs, os problemas. Vai ser um período que vai ter consequências econômicas, políticas, por conta do chamado apagão. O apagão vai gerar um desgaste muito grande, que é uma crise de energia elétrica, que vai expor esses desafios da infraestrutura no país, tá? Então, assim, sabe que nem acontece que né hoje? Só que bem pior, com estados ficando semanas, meses até, sem energia elétrica. É isso que vai acontecer no governo FHC. Então, assim, isso vai gerar um desgaste muito profundo, tá? E vão surgir problemas de novo com a inflação, não na quantidade de antes, tá? Bem mais leves do que nos períodos anteriores. Mas ainda assim, inflação incomoda, inflação pesa. É, Independente disso, o Plano Real e as reformas realizadas durante o governo do FHC vão trazer uma estabilidade econômica e vai deixar um legado importante de consolidação da redemocratização, tá? Que vai ser importante e vai durar até hoje, para os governos que vão suceder. E é isso, pessoal. A gente viu nesse vídeo que o Brasil deixou para trás toda a ditadura militar, conseguiu construir a sua democracia, passou pela abertura política, pelos desafios econômicos do governo Sarney, né? Pelo impeachment do Collor, que foi traumático, e a estabilidade trazida pelo Itamar Franco e pelo a consolidação, né, da democracia do FHC. Agora é hora de vocês revisarem e arrasarem na prova. Sobre Lula, Dilma e Bolsonaro. Vou gravar um vídeo a seguir, mas eles não caem na prova. É mais para o conhecimento de vocês, para vocês levarem isso adiante para a nova escola, para entender o cenário atual, porque que é importante a gente saber mesmo, tá? É importante a gente entender esses governos que estão tão recentes e próximo da gente. Então, vou gravar sim o vídeo, tá? Bons estudos, beijos e quero ver vocês arrasando.